Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz, referência em UTI. Itepac, uma marca que faz parte da nossa vida. Sintras, oftalmologia avançada com o Dr. Márcio Adriano. Laboratório Seibin PhD, atendimento humanizado, tecnologia e modernidade perto de você. Bom dia, e o nosso programa Agenda Médica dessa manhã de domingo traz para você, telespectador, um bate-papo com o Dr. Berto e o Dr. Baraúna, especialistas em cabeça e pescoço, e o Dr. Márcio Adriano, que é oftalmologista. Fique comigo e confira, o nosso programa Agenda Médica só está começando. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Seibin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Seibin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Comunicado. O Hospital Oswaldo Cruz atende no pronto atendimento das 7 às 19 horas as especialidades ginecologia e ortopedia, além de clínico geral e agora com plantonistas pediátricos 24 horas. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Viver bem é viver intensamente aproveitando ao máximo cada momento de felicidade. As suas escolhas constroem a sua história e você merece o que há de melhor para se viver bem. Escolher o melhor para o seu futuro é sentir a realização de um bom trabalho e de uma boa gestão. Sintras, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Tocantins. Mais de uma década de história, presença em 4 estados brasileiros. A qualidade de ensino é comprovada, mas o que realmente torna o Itepac uma das maiores marcas educacionais do norte do Brasil é o respeito pelas pessoas. Na idade de 80 anos, achei um projeto aqui que eu quero aprender o menos a assinar meu nome. Comecei na limpeza, depois fui para a biblioteca e hoje sou contador no Itepac. O Itepac me trouxe uma formação diferenciada para acesso em todas as especialidades que eu realmente quis acessar em São Paulo. O projeto Super Calor é um projeto que tem dado muito certo, um projeto que vem desenvolvendo a consciência crítica do acadêmico em relação à doação de sangue. Nós só temos a agradecer ao Itepac por ter acreditado na nossa cidade, por ter acreditado na nossa região e ter feito de Araguaína um polo educacional. Graças a Deus, essa Itepac está aparecendo na nossa frente. Itepac, uma marca que faz parte de nossas vidas. Oftalmologia avançada com o Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Bom dia, e para iniciarmos o nosso programa Agenda Médica dessa manhã de domingo, iremos agora falar com o Dr. Berto e com o Dr. Baraúna, que vai tirar um pouquinho das nossas dúvidas sobre cabeça e pescoço. Dr. Berto, bom dia. Bom dia. Dr. Baraúna, bom dia. Queria começar aí perguntando a vocês o que fizeram escolher essa especialização de cabeça e pescoço e o que trouxeram vocês aqui para o nosso Tocantins. A cirurgia de cabeça e pescoço, ela é bastante ímpar e é uma especialidade eminentemente cirúrgica, né? E vale a pena ressaltar que a especialidade trata de doenças que acometem tanto a face quanto a cabeça. Não trabalhamos com a parte do cérebro, né? Então trata-se de tumores da face, do nariz, da boca, da língua, laringe, nódulos de pescoço e tireoide. É uma especialidade, como o Dr. Berto falou, muito ímpar. Ela tem poucos especialistas no país, né? Poucos especialistas no mundo, e porque ela atua numa área muito nobre, que é a face e o pescoço, que faz com que a pessoa seja o cartão de visita das pessoas. Então, por menor que seja a doença em questão ou o nosso procedimento sobre aquela área, ela vai deixar, a maioria das vezes, uma cicatriz notável ou até uma deformidade maior notável, porque os tumores dessa região geralmente são bastante agressivos, e para você tentar curar esse paciente você também tem que ser agressivo. Entendi. E a escolha para o nosso Tocantins, como que ocorreu? Bom, primeiro foi visando a especialidade no Tocantins, visando também uma qualidade de vida aqui, não só buscando a doença em tratamento em si,
mas também a moradia em si, né? De vir para cá numa especialidade onde são coisas novas que estão acontecendo no momento, né? E também o Tocantins não tem assim uma expressividade em relação à cirurgia de cabeça e pescoço, né? A maioria dos hospitais, como o HGP, que trata mais um pouco da parte oncológica e mais Araguaína. Então a gente veio mais para tentar montar mesmo um serviço de cabeça e pescoço. Tentar fazer uma coisa um pouco diferente, né? Nós somos parceiros, então assim, a gente veio para tentar dar uma segurança maior ao paciente nesse tratamento, para nós podermos estar juntos, discutindo e opinando um com relação ao outro, nos apresentando ao paciente, dando para ele uma maior segurança, tanto no tratamento quanto no segmento, no acompanhamento, que sempre saber que um dos dois ao menos estará aqui para poder assessorá-lo. Eu queria então começar a nossa entrevista especificando mais o assunto. Eu queria perguntar a vocês, tumores na região da cabeça e do pescoço, quem tem mais probabilidade de ter, o homem ou a mulher? A probabilidade da doença acometer tanto o homem quanto a mulher, né, a gente acaba vendo que os tumores, chamado câncer, a neoplasia maligna, tem um acometimento maior no homem, né? E a mulher hoje também está tendo a sua expressividade. Por quê? A grande maioria, o maior fator de risco que acomete a cirurgia de cabeça e pescoço em relação à doença é o tabaco, o cigarro, associado com o álcool. Então, até um tempo atrás, o homem é que tinha mais o uso do cigarro e da bebida. Porém, com o passar do tempo, a mulher também, usando esse hábito de fumar e beber, também está contribuindo para que a doença possa se manifestar na mulher. Porém, o homem tem uma certa probabilidade maior da doença em relação à mulher no que se tange aos carcinomas, aos cânceres de cabeça e pescoço. Sim, existem outros fatores que podem desencadear um câncer, tanto de cabeça como de pescoço, fora o tabaco que você citou? Mais de 95% é o tabaco associado ao álcool. Porém, câncer de pele, né, o maior fator é a energia solar, é o sol. Eu queria agora abordar um pouquinho sobre um assunto que é bastante comum aqui no nosso Tocantins, no nosso estado, eu acho que também nível Brasil, que é a tireoide em mulher. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso pra gente. Nós percebemos, principalmente no estado do Tocantins, essa nossa chegada aqui, que o número de nódulos de tireoide, de hipócios volumosos, são provavelmente por deficiência de iodo ou uma característica local que a gente não identificou, e conversando com os endocrinologistas aqui, que são bem experts em tireoidologia, não nos disseram o porquê dessa prevalência, mas nós temos, na verdade, um grande número de bócios, que são aqueles nódulos volumosos de tireoide na população em geral, a maioria deles benignos. Isso tem uma demanda reprimida tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada, né? E essa é bem prevalente no Tocantins, em especial nas mulheres, e nós sabemos que parcela desses pacientes vai desenvolver um câncer de tireoide. Né? Não sabemos qual é a exatidão dessa porcentagem, mas a gente sabe que uma porcentagem desses pacientes tem o câncer de tireoide. Sempre lembrando que o principal diagnóstico hoje em dia, se nós pensarmos em tireoidologia, ou é pelo próprio ultrassonografista ou ginecologista que faz ultrassom de abdômen, passa e vê um nódulo na tireoide, às vezes procura os endócrinos por outros problemas, como obesidade, alteração de libido, alteração de humor, uma série de problemas, e aí descobre-se um hipotireoidismo, um nódulo de tireoide. Investigando esse nódulo com ultrassonografia, com uma punção, se descobre que era um nódulo suspeito ou mesmo um nódulo tumoral que precisa ser ressecado com uma cirurgia. Certo. No caso de câncer de tireoide, como que funciona o tratamento? Então, vale a pena ressaltar que todo nódulo de tireoide, né, ele deve ser investigado. Né? Você tem aí uma probabilidade de nódulos acima de 1 centímetro, eles precisam ser investigados, dependendo da característica do ultrassom. Né? E se esse nódulo da tireoide, ao ser investigado, ter uma suspeita ou positivo para câncer de tireoide, o tratamento é cirúrgico, na qual você vai remover toda a tireoide desse paciente. Qualquer nódulo que possa surgir no pescoço pode ser sinal de tireoide ou de algum tumor, de câncer, alguma coisa?
eu acho que as pessoas têm que se conhecer. Nós temos muito medo do nosso corpo. Então, é um tipo de autoexame. Você saber, nossa, mas esse nódulo aqui, meu lado do pescoço está um pouco mais grosso. Olha, continua mais grosso, 2, 3 dias depois. Sempre ter aquela, não falar, isso aqui é normal. Sempre procurar se conhecer. Agora, um nódulo de tireoide, como o Dr. Berto falou muito bem, ele tem que ser investigado, né? E quando ele é investigado, nós temos esses fatores que levam ao tratamento cirúrgico, tá? Que é a principal fonte de tratamento. O tumor de tireoide, o tumor bem diferenciado de tireoide, que é 80% dos tumores, eles têm um prognóstico excelente. A sobrevida deles a 10 anos é praticamente acima de 90%. Então, praticamente dá para se dizer que a pessoa não vai ter uma mortalidade daquele nódulo. Mas esse nódulo tem que ser tratado adequadamente. Esse tratamento compõe-se no procedimento cirúrgico, no complementamento com iodoterapia pós-operatória, dependendo do achado anatomopatológico, e ao longo prazo uma hormonossupressão, que é você aumentar a reposição hormonal em um nível um pouquinho acima do normal, para fazer com que uma eventual célula tireoidiana não volte a crescer, não se prolifere. Esses são os pilares. Quem faz muito bem isso são os endocrinologistas apoiados conosco. É uma equipe multidisciplinar que leva ao resultado final satisfatório e o êxito no tratamento. Ok, eu quero convidar o Dr. Berto e o Dr. Baraúna para continuar conosco. Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas no próximo bloco a gente volta dando continuidade a esse assunto. E fica agora com as nossas dicas de saúde. Comunicado. O Hospital Oswaldo Cruz atende no pronto atendimento das 7 às 19 horas as especialidades ginecologia e ortopedia, além de clínico geral e agora com plantonistas pediátricos 24 horas. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. A sua saúde é muito valiosa e por isso merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Oftalmologia avançada com o Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Viver bem é viver intensamente aproveitando ao máximo cada momento de felicidade. As suas escolhas constroem a sua história e você merece o que há de melhor para se viver bem. Escolher o melhor para o seu futuro é sentir a realização de um bom trabalho e de uma boa gestão. Sintras, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Tocantins. Estamos de volta e vamos dar continuidade ao nosso assunto do bloco anterior com o Dr. Berto e o Dr. Baraúna, que é de cabeça e pescoço. Nós estávamos falando de tireoide e eu queria fazer uma pergunta, se tem uma idade aí propícia a aparecer a tireoide? A doença da tireoide pode acometer desde as crianças até os idosos, não é? Agora, vale a pena sempre o clínico estar examinando esse paciente de acordo com a queixa, né? E os nódulos, eles acometem um pouco mais na idade adulto jovem para adulto, não é tanto comum em criança, né? Mas a doença da tireoide pode sim acometer crianças também. Eu queria saber se existe algum sintoma exposto, assim, que a pessoa pode perceber ou pode ver da tireoide ou de algum nódulo na tireoide. Os sintomas dela são frustros, ela é praticamente assintomática. A maioria das vezes o que a gente encontra é um familiar, um amigo, alguém do seu trabalho que percebe que você tem um nódulo a hora que você respira, a hora que você engole, você fala, nossa, tem um nódulozinho desse lado da tireoide, geralmente ao lado da linha média, é um nódulo que tem que ser investigado. Agora, se nós passarmos aos métodos diagnósticos atuais, como nós temos uma popularização dos métodos de imagem, como ultrassonografia, principalmente vários especialistas fazendo ultrassom, vários especialistas diagnosticando com ultrassom, a melhora desses equipamentos, nós começamos a descobrir hoje em dia nódulos de 0,3, 0,2 centímetros, que com certeza
há 5, 6 anos atrás, passavam despercebido como um exame normal. Esses nódulos, na maioria das vezes, são puncionados porque eles apresentam características fitossonográficas que nos sugerem malignidade e não é difícil a gente encontrar um tumor, uma neoplasia maligna nem nesses nódulos, que são os microcarcinomas da tireoide, que atualmente é um grande paradigma. O quanto se opera uma tireoidectomia total, se opera uma tireoidectomia parcial, se faz iodo, se faz hormônio de supressão. O que a gente sabe esses nódulos precisam ser tratados, porque eles devem evoluir para uma neoplasia de maior gravidade. Mas o quanto tratar, ainda nós estamos discutindo com os experts, tanto em endocrinologia, medicina nuclear e cirurgia de cabeça e pescoço. No caso de nódulo benigno na tireoide, qual o tratamento? Como a gente já disse, todo nódulo ele precisa ser investigado, né? Então todo esse nódulo vai depender da característica ultrassonográfica e depois, se julgar necessário, da punção biópsia aspirativa com agulha fina. Aí podemos ter alguns resultados, por exemplo, ser um nódulo benigno, que ele pode apenas ser acompanhado se não tiver nenhuma outra clínica associada, ou esse nódulo pode ser maligno e necessitar de um tratamento cirúrgico, ou ele vir indeterminado, podendo ser maligno ou não, que também indica-se a investigação cirúrgica para ter um diagnóstico melhor, né? Então, dependendo da característica do nódulo e do exame que a gente tem a posteriori com uma punção, é que se vai indicar o tratamento ou não. E também quando o Dr. Baraúna fala muito a respeito da cancerofobia, né? Se a paciente ou aquele que tem um nódulo achar necessário que seja feito um tratamento por ter na família casos anteriores, também a indicação pode ser feita. Então pode acontecer aí do paciente, da pessoa conviver bem, entre aspas, com esse nódulo, sem ter a necessidade de tirá-lo? Sim, nós temos bastantes pacientes acompanhando nódulos benignos com punção ao longo dos anos, mas o principal de tudo é que assim, as pessoas ficam, doutor, eu tenho um nódulo de tireoide, eu vou operar. O nódulo de tireoide tem indicação para se operar. Primeiro, é o câncer ou a suspeita de câncer. O segundo são sintomas compressivos, aqueles nódulos grandes que a pessoa tem dificuldade para respirar, vai se alimentar, sente um engasgo, vai daí dormir, sente falta ao ar, tal. Ou os nódulos mergulhantes que descem para dentro do mediastino, para dentro do peito, de tão volumosos que são, e como nós comentamos, a cancerofobia, pacientes que não conseguem conviver com o nódulo. Eles falam, meu Deus, eu tenho esse nódulo, eu não consigo, esse nódulo vai me causar algum problema, mesmo estando todos os exames ok, eles querem tirar o nódulo. Né? E as doenças, daí que nós não estamos falando de tumor, as doenças autoimunes do hipertireoidismo, doença de Graves, que às vezes precisa também ser tratada com cirurgia. E para encerrar nossa entrevista, eu gostaria de fazer, na verdade, 2 perguntas. Como que eu consigo diagnosticar que eu estou com câncer, algum tumor, algo diferente, aí, tanto na cabeça como no pescoço? Eu gostaria também que vocês deixassem dicas aí para os nossos telespectadores, como evitar, se possível, o surgimento de problema na tireoide, algum nódulo. Eu gostaria que vocês dessem algumas dicas para os nossos telespectadores. Bom, em relação à cabeça e pescoço, como o Dr. Baraúna disse, é necessário que você se conheça, né? Então, em relação a câncer de boca, normalmente as pessoas que têm um fator de risco, como o cigarro e o álcool, uma lesãozinha que aparece como se fosse uma afta, né, que dura mais de 3 dias, até 7, 10 dias, ela precisa ser examinada por um especialista, né? Porque normalmente uma afta ela tem uma resolução própria, tem os seus dias e ela se desaparece, cicatriza. Agora, em relação a uma úlcera, uma aftazinha que ela persiste, vai ocasionando dor e esse paciente tem o hábito de fumar ou de ingerir bebida alcoólica, ela precisa ser examinada com uma mais propriedade, por um especialista, ou mesmo um clínico, ou mesmo um dentista, ou até um especialista de cirurgia de cabeça e pescoço. E nessa fase, essa lesão vai ser, então, analisada, se possível biopsiada, para ter um diagnóstico e depois o seu tratamento. Lembrando sempre que todo diagnóstico precoce faz com que você tenha uma resolução melhor de tratamento para esse paciente. Complementando, sempre lembrar também da parte vocal, né? As pessoas que têm o hábito de fumar e de beber percebem uma alteração da voz, ficam mais roucos ou percebem uma alteração da respiração, fica mais difícil respirar,
uma halitose, um cheiro ruim que exala pela boca. Às vezes, sempre que vai comer, sente como se fosse um espinho pegando na garganta, ou pegando um pouco abaixo, o aparecimento de um nódulo no pescoço duro, único às vezes, ou como se fosse um cacho de uva, vários agrupados, são sempre fatores que deve se procurar um clínico, um médico de sua confiança, que na suspeita de alguma doença vai ou encaminhar ao especialista daquela região ou solicitar algum exame necessário para aquilo. Mas o importante é se conhecer, porque você fazendo diagnóstico precoce, a gente consegue um êxito no tratamento, uma cura. Quando você tem diagnósticos tardios, pacientes com um estadio avançado da doença, nós sabemos que a cura é praticamente zero. Então nós temos um tumor agressivo numa área nobre com uma chance de cura reduzida. Então essa é a luta de todos os cirurgiões de cabeça e pescoço, fazer o diagnóstico precoce. Sempre lembrando também, né, que o cirurgião de cabeça e pescoço, ele está convivendo com algumas áreas, a estética, a ingestão alimentar e a respiração. Então, na hora de você propor um tratamento cirúrgico, é importante localizar a área que está esse tumor para ver as sequelas que vai ficar e fazer com que esse paciente se mantenha vivo no seu convívio familiar, né? Então, e ter uma qualidade de vida também, que é muito importante. Doutor Berto, doutor Baraúna, queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa Agenda Médica e quero já deixar em aberto um convite para tê-los aqui mais vezes com a gente. Nós que agradecemos o convite. Muito obrigado e à disposição. Precisando, a gente volta. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não saia daí que no nosso próximo bloco teremos o Dr. Márcio Adriano, que é oftalmologista. Espero você. Mais de uma década de história, presença em 4 estados brasileiros. A qualidade de ensino é comprovada, mas o que realmente torna o ITEPAC uma das maiores marcas educacionais do norte do Brasil é o respeito pelas pessoas. Na idade de 80 anos, achei um projeto aqui que eu quero aprender o menos a assinar meu nome. Comecei na limpeza, depois fui para a biblioteca e hoje sou contador no ITEPAC. O ITEPAC me trouxe uma formação diferenciada para acesso em todas as especialidades que eu realmente quis acessar em São Paulo. O projeto Supercalor é um projeto que tem dado muito certo, um projeto que vem desenvolvendo a consciência crítica do acadêmico em relação à doação de sangue. Nós só temos a agradecer ao ITEPAC por ter acreditado na nossa cidade, por ter acreditado na nossa região e ter feito de Araguaína um polo educacional. Graças a Deus, essa ITEPAC está aparecendo na nossa frente. ITEPAC, uma marca que faz parte de nossas vidas. Viver bem é viver intensamente aproveitando ao máximo cada momento de felicidade. As suas escolhas constroem a sua história e você merece o que há de melhor para se viver bem. Escolher o melhor para o seu futuro é sentir a realização de um bom trabalho e de uma boa gestão. Sintras, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Tocantins. Oftalmologia avançada com o Dr. Márcio Adriano, 3215-3335. Comunicado. O Hospital Oswaldo Cruz atende no pronto atendimento das 7 às 19 horas as especialidades ginecologia e ortopedia, além de clínico geral e agora com plantonistas pediátricos 24 horas. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Estamos de volta, iremos agora falar com o Dr. Márcio Adriano, que é oftalmologista. Dr. Márcio, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, Dr. Márcio, é um prazer tê-lo aqui comigo. Obrigado. Obrigada. Dr. Márcio, vamos começar a nossa entrevista. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente das novidades aí no mundo da oftalmologia. Muita coisa aconteceu, ou seja, tem muita novidade realmente, tanto na parte de diagnóstico, ou seja, como descobrir as doenças, quanto a parte de tratamento também. São novas drogas, são novas máquinas, novos equipamentos que tem isso, né? E a grande vantagem é que assim, apesar da gente estar no interior do Brasil, tudo isso está à disposição das pessoas do Tocantins. Isso as clínicas oftalmológicas daqui do Tocantins dispõem de toda essa tecnologia. Por exemplo, uma das coisas,
que surgiu são exames para avaliar melhor a córnea. Existe um equipamento chamado Pentacam, né, que ele consegue avaliar a córnea com muito mais qualidade, ele consegue avaliar a parte da frente do olho com mais detalhes, a gente consegue fazer diagnósticos de doenças, como por exemplo ceratocone, que antes a gente podia passar batido, o médico acabar não vendo, perceber, fazer o pré-operatório de uma cirurgia de catarata com mais detalhe, para que o resultado seja mais refinado, a gente tenha um resultado visual muito melhor para o paciente. Assim, Dr. Márcio, sabemos que a diabetes é uma doença que pode causar cegueira. Houve aí algum avanço para esse pessoal aí que tem diabetes? Tem avanço também, tanto na parte do diagnóstico, né, quanto no tratamento também. Em relação ao diagnóstico, existem os equipamentos chamados OCT, que são uma tomografia. Né? Igual existe tomografia da cabeça, é possível fazer uma tomografia da retina. E esses equipamentos permitem a gente conseguir saber se a retina está ficando inchada, que é o grande problema do diabetes. O diabetes vai estragando as veinhas lá no fundo do olho. E essas veinhas vão sangrando, é como se fosse um cano que está trincado e ficasse ali vazando água. E isso vai inchando a retina e isso vai estragando a visão. Só que a pessoa não percebe isso no início. Para ela perceber, já tem que estar no estágio mais avançado. O OCT, ele consegue verificar isso no estágio muito inicial. Então a gente pode tratar logo no começo. E os tratamentos no passado que a gente tinha era laser e cirurgia. Não tinha outra coisa para fazer. Hoje não. Existem medicamentos, né, que vêm avançando cada vez mais, surgindo novos medicamentos que conseguem desinchar. Esses medicamentos não são de beber ou de pingar no olho, são medicamentos cirúrgicos que são utilizados dentro do olho. Mas esses medicamentos eles conseguem fazer com que a retina volte, é como se os vasos voltassem a funcionar normalmente dentro do olho. E dá uma resposta muito boa mesmo. Doutor Márcio, quais as outras doenças oculares aí que ganhou tratamentos ou terapias aí melhores? Em relação, por exemplo, ao fundo do olho, né? Igual a gente estava comentando aqui do diabetes, mas existem outras doenças como, por exemplo, a trombose. O que é a trombose? Igual a pessoa pode ter um derrame na cabeça, que é uma veia arrebentar, isso também às vezes acontece dentro do olho. E não tinha muito tratamento para isso não. Se fosse uma veia importante, fosse uma grande hemorragia, muitas vezes o paciente estava fadado a perder aquela visão. Hoje existe um remédio que ele fica liberando um corticóide. É como se fosse um microcomprimido que a gente injeta dentro do olho e ele fica liberando devagarzinho, bem aos pouquinhos o remédio. No passado o que existia era a gente injetar o remédio todo lá dentro, era uma grande quantidade e muitas vezes causava efeitos colaterais desagradáveis, podia dar catarata, glaucoma, uma série de problemas. Esse não, ele fica liberando devagarzinho o medicamento. E uma vantagem desse medicamento, né, que é uma injeção que é feita no centro cirúrgico, é que a ANS, que é quem regula os planos de saúde, aprovou para que seja realizado pelos convênios. Então, muitos desses medicamentos, as pessoas às vezes têm que custear, são medicamentos caros, mas para algumas terapias, para alguns problemas, né, oculares, é possível fazê-lo até pelo convênio. Doutor Márcio Adriano, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da degeneração macular, que é uma doença grave, comum, mas bem pouco comentada, né? É verdade. A doença, você vê, a doença macular, ou chamada DMRI, né, é a principal causa de cegueira no mundo. A coisa que mais cega e é talvez uma das doenças oculares mais desconhecidas. Ninguém sabe o que é isso, né? Os médicos sabem, mas a população não sabe. Nas regiões, vamos supor, a parte de cima do planeta, vamos supor ali, na Europa, nos Estados Unidos, é a principal causa de cegueira disparado. Aqui no Brasil compete muito com glaucoma e com diabetes, ou aquilo que mais cega. E são cegueiras irreversíveis, que depois que cegou, não tem mais volta. Então, é extremamente importante a gente diagnosticar essa doença bem no começo. É uma doença que está relacionada com a idade, ou seja, é mais comum acontecer nas pessoas de 55, 60 anos. A pessoa vai perdendo a visão central, vai ficando escura, vai ficando distorcida a visão. E no começo a pessoa não percebe. Se a pessoa descobre no início, hoje existem medicamentos que a gente consegue tratar e consegue evitar a progressão. Mas a maioria dos tratamentos não consegue reverter, trazer de volta. Visão, você para onde estava. Por isso que é importante descobrir logo no começo, para não ter perda visual. Doutor Márcio Adriano, queria lhe agradecer por estar no nosso programa Agenda Médica. É sempre um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a presença. Sempre precisar, a gente está disponível. Obrigada. E o nosso programa Agenda Médica vai ficando por aqui e eu já deixo em aberto o convite para o próximo domingo para você estar comigo. Até lá! Programa
Agenda Médica. Oferecimento. Hospital Oswaldo Cruz. Referência em UTI. Itepac. Uma marca que faz parte da nossa vida. Sintras, oftalmologia avançada com o Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Laboratório Sabin PhD. Atendimento humanizado, tecnologia e modernidade perto de você.